estamos de volta para podermos então dar início a mais um estudo número 5, das lições da Escola Sabatina em jeito de palavras cruzadas, que são palavras que se cruzam no tempo e no espaço. E sabemos que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. E não é por acaso que nós temos vindo a estudar temas do Antigo Testamento, ou Velho Testamento, se quiserem, mas que têm uma influência tão grande e tão presente na nossa vida que parece que estamos a viver essas histórias ainda hoje, em tempos modernos. Por isso, desejamos e damos cordiais boas-vindas a todos os amigos e amigas que nos acompanham por intermédio do nosso canal no YouTube, que é o IAS de Barreiro, e que nós temos toda a satisfação em ter-vos aí do outro lado. Para esta semana, nós trazemos um tema que é bastante pertinente. É a lição número 5, que tem como tema o clamor dos profetas. Afinal, o que é que os profetas estavam a clamar ao Senhor? Que reclamação era essa que eles apresentaram ao santo trono da graça? É o que eu e o amigo que me acompanha, o Beneneco, vamos então abordar durante os minutos que cá estaremos ao vosso lado. Então, Beneneco, seja bem-vindo e acredito que deve ter palavras de introdução para o nosso estimado público. Ok, prazer todo meu estar mais uma vez com o irmão Cláudio Durão. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que nos confere, uma semana que Ele vai nos dando e vai nos guiando dia após dia, e hoje Ele, com sua eterna misericórdia, nos trouxe aqui e estamos diante de nossos amigos, nossos irmãos da querida Igreja do Barreiro para falarmos um pouco sobre a lição número 5, dita muito bem pelo irmão Cláudio Durão, sobre o clamor dos profetas. Então é sempre um prazer e agradecemos a Deus porque com sua mão poderosa, como fazia com os israelitas, faz conosco, a fazer atravessar dia após dia e estamos na presença dele. Né? Amém. Então eu penso que dito isto, estamos em condições de com certeza, lançarmos os assuntos que nós pretendemos aqui abordar. Com certeza, com certeza. Então, dizer que o tempo passa rápido, ainda agora começou o terceiro trimestre, já estamos na lição número 5, clamor dos profetas. Então, como já se falou há pouco, que clamor é este? Dizer que o verso áureo, eu gostaria mesmo de ler, né? Sim. Diz que Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente. Isso é muito desafiador. Foi desafiador para o povo depois que deixaram de andar nos caminhos do Senhor. Sim. E é desafiador para nós também hoje, também dizer que, no fundo, com a entrada do pecado no mundo, o ser humano tornou-se mau e mau continuamente, amante de si mesmo, tirano, avarento, déspota. Quer dizer, tornou-se um poderoso em si mesmo e para isso não olha mesmo para que em si sejam dirigidas todas as atenções. E para isso deixa de praticar a justiça, deixa de ser beneficente ou beneficente e deixa de andar humildemente. Sim, porque encontramos aqui duas palavras que nós precisamos de, com algum cuidado, clarificar, não só para aqueles que nos ouvem, para que tenham uma compreensão melhor sobre o tema que nós estamos aqui a abordar, que é o clamor dos profetas. Primeiro dizer que os profetas eram e são mensageiros de Deus, Exato. escolhidos por Deus, apesar de serem homens pecadores. Com certeza. Ou seja, no seio de tanta apostasia política, espiritual, Deus sempre contou com homens e mulheres que estavam muito mais inclinados em fazer o bem do que o mal. Exatamente. Em praticar a justiça do que a injustiça. Exatamente. E eram estes homens que Deus ia escolhendo e continua a escolher para poder então
levar uma mensagem de repreensão, de advertência contra o santo povo do Senhor. Exatamente. Dizer ainda que no passado, a retidão dessas pessoas, né? desses homens, até podemos ir um pouco mais atrás, Enoque, enfim, a retidão dessas pessoas, escolhidos por Deus, tanto os profetas eram representantes de Deus na terra, para junto do seu povo passar a mensagem, porque nós sabemos que assim que Adão e Eva pecaram, a glória do Senhor retirou-se dele, e Deus não tinha condições, não há condições do santo se juntar ao profano, ou seja, não há mistura possível entre a luz e as trevas. Então Deus passou a confiar a sua verdade, a sua palavra, a homens que o temiam. E no passado, essas pessoas, os profetas escolhidos por Deus, eram rejeitadas, né? Eram rejeitadas. Sim. E também são rejeitadas hoje, porque aquelas pessoas que no seio da igreja hoje apresentam uma certa retidão, ou seja, são tementes a Deus, né? Não porque elas dizem, mas pelos seus frutos os conhecereis. E querem passar uma imagem da verdade do Senhor para a igreja. Mas são combatidas, têm boas ideias, têm bons planos, para que o povo realmente entre realmente em reforma. As pessoas não combatem os líderes, enfim, combatem essas pessoas. Tal qual eles no passado eram rejeitados. Portanto, os reis e até os líderes e os liderados detestavam o papel dos profetas, porque entendiam que era a vontade deles a passar para os líderes e as pessoas. Porque uma das causas da rejeição do profeta e a sua mensagem era que a mensagem que eles apregoavam era uma mensagem impopular. Isso criava um certo ciúme, uma certa revolta no seio não só do povo, como dos próprios líderes políticos da altura. Exatamente. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Com certeza. Aqueles pastores, anciãos e líderes de igreja que apresentam uma mensagem impopular não são bem vistos, muitas vezes, são combatidos no seio da igreja do Senhor. Exatamente. E o nosso apelo é que oremos para que o Deus Espírito Santo nos faça compreender o tempo e o momento profético que nós estamos a viver. Exatamente. Mas antes de continuarmos, irmão Cláudio Durão, queria dizer que, porque as pessoas podem ter, os irmãos podem perguntarem, quem nos assiste, mas por que eles deviam na prática obedecer ou seguir os apelos dos profetas? Sim. E nós hoje, se calhar no nosso meio também surgem esse questionamento. Por que nós vamos ter que ouvir esses apelos? Em 2 de Crônicas 20, verso 20, encontramos o seguinte: pela manhã cedo se levantaram e saíram no deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Portanto, se nós cremos no assim diz o Senhor, porque o que os profetas passaram é a vontade tácita, né, de Deus. Se nós cremos nisso, nós vamos prosperar. E também no Novo Testamento, encontramos em Marcos 1,15, diz que o tempo é agora, tanto o reino do Senhor chegou, arrependei-vos e vivei o Evangelho. Arrepender-se de quê? Dos pecados. Dos pecados, sim. Porque a grande repreensão e o grande chamado para o povo na altura não eram apenas as questões que nós já sabemos, como o adorar ídolos ou as práticas religiosas falsas. Exato. Que eram más diante dos olhos do Senhor, mas a lição foca fundamentalmente sobre o aproveitar-se dos fracos e pobres. Exato. E era igualmente digno da condenação de Deus. Exatamente. Porque Israel viveu aquele período áureo, mas eles também esqueceram-se das recomendações que Deus os havia dado quando saíram da terra da escravidão. Isso, do Egito, exatamente. Ok? Continuando, sim, passamos para a lição de domingo, com o tema aqui apelativo, o recorrente chamado à justiça.
É recorrente por quê? Porque a teimosia, a teimosia e a não aceitação, essa é a sina, é o toque do povo. Portanto, o povo é teimoso e não aceita o chamado do Senhor, ou seja, não aceita os apelos do Senhor. Depois, temos um Deus que, embora entra em ira, fica chateado, portanto, fica triste com o comportamento do seu povo, mas é longânimo e por isso recorrentemente chama as pessoas, apela aos líderes e também o povo que vivam a justiça e pratiquem a justiça. Porque, e como disse bem há pouco, há aqui vários pecados que nós vamos mencionar, mas dentre eles salta à vista o aproveitamento das pessoas diante daqueles que não têm voz, exatamente, daqueles que não podem, portanto, os desfavorecidos, os marginalizados, os pobres. Portanto, sobre esses, Deus se levanta. Portanto, se nós levantar, o pecado é só adulterar, é isto, é aquilo, é roubar, enfim, mas para além desse, nos 10 mandamentos estão todos elencados aí, os pontos sobre os quais nós temos falhado e as pessoas têm falhado. O apelo à não prática da justiça e viver em justiça também incomoda muito o coração do Senhor. E eu, antes mesmo de falarmos um pouco mais detalhadamente sobre o recorrente chamado que Deus nos faz para a justiça, eu gostaria de trazer à memória daqueles que nos ouvem, e aqui também do Bananeco, um aspecto importante que a lição foi buscar, que eu achei interessante. Hoje, na Igreja de Deus, temos ouvido várias vezes pastores, anciãos e muitos líderes a dizerem que a nossa igreja é uma igreja democrática. Ou seja, se nós pensarmos que a igreja é uma igreja democrática, então nós estamos a dizer, por outras palavras, que o povo é que tem o poder de decisão. Exatamente. Quem conduz os destinos da igreja é o povo. Porque a democracia, que é uma palavra de origem grega, sim, tem esta conotação. Demos, povo, e cracia, ou kratia, poder. Então é o poder do povo. Mas nunca foi este o desígnio de Deus para o seu povo. Porque a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, simbolizando a presença de Deus no meio do povo, estava, por assim, o Senhor a conduzir os destinos da nação e a igreja de Israel. Com certeza. E nós aqui vemos que, se era Deus a conduzir, então não poderia ser e jamais será democracia. É sim uma autêntica teocracia. Ou seja, Deus a conduzir os destinos do povo. Exatamente. Não é? Deus e cracia, governo. Ou seja, é o governo de Deus, exatamente, a conduzir os destinos da igreja. Exatamente. Mas aqui nós vemos, na lição, o povo a pedir a Samuel que indicasse um rei, que era um costume dos povos pagãos. Exatamente. Ou seja, então, a partir daqui nós podemos entender que, afinal, houve um desvio do plano original de Deus. Com certeza. Também dizer que já nos nossos tempos, há mais de 100 anos, a irmã Ellen White, ou um pouco antes, né, fez um apelo aos líderes da nossa igreja que a nossa igreja não devia se esquecer das pessoas de raça negra. Eles até, né, na altura diziam as pessoas de cor. Ou seja, até mesmo no seio da nossa igreja, havia um problema de a própria mensagem ser passada para outros povos, a não ser os de raça branca, mas não é esse o propósito, porque todos nós somos filhos de Deus, aqui bem visto. E também o pastor Jan Paulsen, ele fez aqui um comentário, eu queria passar, dizer que como igreja e como indivíduo, temos não só o direito, mas a obrigação de sermos uma voz moral da sociedade e falarmos clara e eloquentemente sobre aquilo que toca os nossos valores, os direitos humanos, a liberdade religiosa, a saúde pública, a pobreza e a injustiça. Quer dizer,
nós, por via do Evangelho, por via da mensagem clara de Cristo, devemos elevar bem alto esses valores, porque se eles estiverem para a paz, ou seja, se fazerem parte da nossa vida, partindo dos líderes até os liderados, estaremos a viver o auxílio do Senhor e a cumprir, né, o Evangelho como Deus quer, como o Senhor espera de cada um de nós. Né? E para além disso, e antes da pausa, gostaria de dizer que, como mensageiro, tenho tido uma atitude excessivamente passiva e de grande indiferença em relação à mensagem. Então, que cada um reflita nessas palavras. Com certeza. Porque a nossa atitude tem sido de passividade e de grande indiferença para aquilo que são realmente os assuntos que o Senhor quer que transmitamos ao seu povo. Que o Senhor nos ajude a termos uma atitude diferente daquela que temos tido até hoje. Então, fazemos aqui um ponto e vírgula para podermos então ouvir um hino para alegrar ainda mais o nosso programa. Então, boa escuta e não se esqueçam, o hino é sempre uma gentileza do programa Sexta Noite da Igreja Dia 20. Boa escuta.
a nossa expectativa é que tenham gostado da música, porque nós efetivamente gostamos das músicas que o programa Sexta-Noite vai nos cedendo gentilmente para podermos a cada programa embelezarmos ainda mais as nossas atividades. Mas voltando ao assunto que estamos a estudar sobre a lição 5, o clamor dos profetas, nós estamos agora na lição de segunda-feira, que nos fala do profeta Amós, que o que me chama a atenção nesta lição é que Deus não escolhe pessoas capacitadas, Sim. mas sim capacita os escolhidos. Amém. Porque se nós formos ver a história de Amós, Amós era de Judá, que pertencia ao reino do sul, Exato. foi chamado por Deus para ser um profeta em Israel, O reino do norte. pertencente ao reino do norte. Sim, porque ali já estavam Tá vendo? divididos. E mais do que isso, ele não era profeta, nem filho de profeta, mas cuidava do gado. Sim, era agricultor e... Tá vendo? Cuidava do Bastante gado. sim. E como é que o Senhor vai tirar alguém numa condição desta para levar uma mensagem de advertência ao santo povo do Senhor? Não, dito e muito bem, né? Deus não... Deus não é como homem, e aqui, mais uma vez, não tirar o cavalinho da chuva, né? Dizer que a igreja não é democrática, a igreja é teocrática. Deus sabe tudo, e por isso, no meio de tanta apostasia, há sempre aquele que é temente a Deus, tal qual viu David, um rapaz que podia, né, dirigir o destino do povo depois de Saul, isso no aspecto de reis, mas aqui para transmitir a sua vontade, escolheu Amós, alguém que quer dizer, ninguém dá por ele, né? Alguém que Deus pega, capacita e passa a mensagem. Ele era humilde. Exato. E vivia o que pregava, vivia o que ele falava e não dava rodeios. Citava o pecado pelo nome. E aqui dizer que os israelitas, quando ouviam Amós a dizer, olha, os povos à nossa volta, como os filisteus, os fenícios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, são povos pagãos, têm práticas políticas e religiosas erradas, e até porque muitas das coisas que nos aconteceram, ou que aconteceram a nós israelitas, né, o povo escolhido de Deus, portanto, muitos desses males vieram da parte deles. O que eles estão a fazer é o que vocês também poderão fazer ao seguirem as práticas deles. Mas os israelitas, como tem se dito, né, quando me lembro aqui das palavras da advertência do profeta Natan a David, quando estava falando, não, havia um rei que tinha tudo e ainda apoderou-se do pouco que o pobre tinha. Mas esse deve ser morto. Essa pessoa é você. Aqui os israelitas, eles merecem. O Amós estava a dizer, esses vão ser castigados. A ira do Senhor vai se acender contra eles. Eles merecem. Quer dizer, quando o pecado é contra... Nós estamos a falar do pecado dos outros, parece que não somos imunes ou apartados desse mal. Quando às vezes fizemos o mesmo ou pior. Tanto a advertência era que aos poucos os israelitas e os judeus também, no caso, iriam entrar nas mesmas práticas desses povos vizinhos idólatras. Porque às vezes nós nos esquecemos que com a entrada do pecado no mundo, o ser humano, depois de se tornar pecador, a tendência é ter a supremacia e o domínio sobre o outro. Exatamente. Então, é isso que o Senhor está aqui a repreender nesta lição. Com certeza. É o domínio, a supremacia. Nós queremos estar sempre à frente dos outros. Exatamente. Infelizmente. Então sim, para dizer que Amós era direto e apontava o pecado, depois apontou também o pecado de Israel, a nação do norte, e o pecado de Judá, e o povo, quando esperava que isso fosse só com os vizinhos,
Afinal, eles estavam na mesma prática, Na mesma porque prática. o pecado corrompe, cega e segue. Então é preciso É verdade. termos cuidado com... E aqui na lição de terça-feira apresentam-nos a ideia de Miqueias, não é? O autor foi buscar o pensamento de que muitas vezes nós fazemos posters e slogans de textos bíblicos que temos bem decorado, mas nos esquecemos do contexto em que ele foi escrito. Pois. E o verso áureo é um desses textos que muitas vezes nós postamos e dizemos em pregações, mas que muitas vezes estão fora do contexto original daquele que o profeta Miqueias indicou. Exato. Porque o povo vivia em profunda crise espiritual, a idolatria tinha alcançado níveis tão profundos no seio da igreja e do povo de Israel, que o profeta foi chamado a dizer estas palavras. E aqui eu digo que, em meio a uma sociedade corrupta, andar nos caminhos do Senhor requer duas coisas: coragem e perseverança. Exatamente. E nos tempos do profeta Miqueias, nos tempos em que o Senhor o chamou para divertir o seu povo, falar o que ele falava, tanto. E não nos esqueçamos que os profetas, de tanto rejeitado que eram, às vezes já não tinham tempo de sentar e buscar ideias. No meio de situações às vezes adversas, ali mesmo o Senhor o chamava, ouvia as advertências e ele falava. E dizer que o apelo que eu vou ler aqui, ele passa aqui uma fórmula de um apelo que já naquele tempo era desafiador, muito mais agora, num mundo tão secularizado, ainda é tão desafiador. A fórmula do profeta Miqueias é a seguinte: Deus o transmitiu para que ele transmitisse aos líderes e ao povo o seguinte: pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente, tal qual o verso A. Naquele tempo dizia, era um desafio falar isso para um povo virado para suas paixões, para suas práticas, quer dizer, viver o que interessa, não assim diz o Senhor. Pior agora, num mundo tão secularizado, onde estamos muito materializados, estamos virados ao lucro, ao capitalismo tão exagerado, e não temos nem momento para parar para olhar primeiro para a nossa boa vida espiritual e, com isso, olhar para o próximo, né? Viver a justiça e praticar a justiça. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente, nessa altura, irmão Durão, é um grande desafio. É verdade, mas reparem que é como eu digo muitas vezes, um erro leva ao outro. Sim, sim. E ninguém é mau de improviso. E nós aqui vemos que a decadência, a degradação foi sendo paulatina. Exatamente. O primeiro passo foi quando eles pediram que Samuel escolhesse um rei. Porque o que acontecia? Se o rei fosse bom, a nação prosperava. Prosperava, exatamente. Mas se o rei fosse mau, a nação se corrompia. A nação se corrompia. Sim. E aí é onde nós podemos entender a grande derrocada do povo de Israel. Exatamente. E Ezequiel, na lição de quarta-feira, traz-nos uma... Pelo menos eu fiquei com... Eu nas lições vou buscar pelo menos os pontos mais importantes. Com certeza. E vi aqui 2 pontos que me saltaram à vista. Primeiro, injustiça econômica e pecados econômicos. Exato. Mas a lição também trouxe a ideia dos pecados sexuais. Exatamente. Por causa de Sodoma e Gomorra. Então nós aqui ficamos numa incógnita. O que é que o Senhor, afinal, está à procura de nós? Não é? Que tipo de pecado? Então, quer dizer, os pecados estão todos no mesmo patamar. É verdade. Mas muitas vezes nós nos esquecemos da injustiça econômica
não é? Por exemplo, você que tem uma empresa e não paga aos seus colaboradores o ordenado que devia ser pago. Exato. O senhor vai lhe pedir contas por isso. É injustiça. É uma injustiça. Uhum. Estamos a mentir, estamos a prejudicar a pessoa. E é isso que a lição nos traz. Com certeza. Você que é um funcionário, chega tarde, falta, inventa justificativos para não ir trabalhar. Você está a prejudicar a empresa. Está a prejudicar os seus colegas. Então, é uma forma de justiça, injustiça econômica. Exatamente. Então, porque isso está dos dois lados. E nós, como cristãos, eu costumo dizer sempre que um bom cristão necessariamente tem que ser um bom cidadão. Com certeza. Porque eu não conheço um bom cristão que seja um mau cidadão. Exatamente. Não pode. É incongruência. Até porque nós estamos a nos preparar aqui na Terra para sermos cidadãos do reino. Exatamente. E um cidadão do reino, aqui na Terra, tem que ser um bom cidadão perante os governos, a família, a igreja, a sociedade em geral. E ainda acrescentar, dizer que quando o profeta Ezequiel falou dos pecados sexuais de Sodoma e Gomorra, quer dizer, não, eles mereceram mesmo. Exatamente. Não. Sodoma e Gomorra, ou Sodoma e suas filhas, eram orgulhosos, ou eram orgulhosas, porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada. Como disse há pouco, um pecado leva o outro. Exatamente. Portanto, para eu manter viva as minhas paixões e os meus desejos sexuais, claro que eu vou ter que ter uma fonte para manter esse pecado. Sim. Né? E aí, né? Vida de luxo, mulheres daqui, bebida daqui, vida de avareza, enfim. Tem que pisar os outros e roubar mais dos pacatos, dos que já pouco podem, para que eu mantenha essa vida de luxo, quer dizer, viver à custa dos outros sem fazer nada. Eram os pecados também que Deus abominou e castigou Sodoma e Gomorra. Consequentemente, o povo de Israel também praticava, dos líderes ao povo. Porque, de facto, a pergunta que o autor nos traz, será que aos olhos de Deus esses pecados econômicos eram tão maus como os pecados sexuais? Claro. Com certeza, eram tão maus. Claro. Porque Amós, ou seja, Ezequiel, Exato. não se ateve apenas nos pecados sexuais. Exatamente. Disse que, olha, aquele povo tinha isso, tinha fartura, mas... Se esqueceram dos pobres. E os necessitados. Exatamente. E a tal injustiça. É a injustiça. Exatamente. E vamos avançar porque o nosso tempo não para, né? O tempo é um recurso não renovável. Não se renova. Pois. Falar de Isaías. Sim, o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, né? Aquele que reportava, passou tanto seu livro, tanto sua mensagem centrava-se num Messias que viria, o Salvador, e no nosso tempo dizemos que ele já vinha, morreu por nós, salvou-nos do pecado e agora ele espera que vivamos em retidão, pratiquemos a justiça, andemos em misericórdia, enfim, humildemente. Tanto Isaías, para além desses apelos de que viria o Messias, de que Deus, de tanto chateado que estava com os líderes e o povo de Israel, tanto, iria restabelecer uma nação justa, um reino de paz, enfim, era na perspectiva de que viria, tanto uma perspectiva imediata, né? Próxima e também futura. Ou seja, viria o Messias, e já esteve cá, mas que no futuro a terra, né? Tanto o ser humano, a terra, seriam completamente restaurados, porque o pecado não pode proliferar para sempre. E o que me saltou aqui à vista, irmão Flávio, ele disse que o direito, ele fez um apelo da seguinte forma: o direito se retirou. Portanto, o direito das pessoas, o direito que os líderes e as pessoas, o povo devia exercer, esse se retirou. A justiça pôs-se ao longe. Quer dizer, a justiça ficou assim a olhar de longe. E
a verdade andou a tropeçar pelas praças. Quer dizer que falar a verdade, como no tempo do profeta Miqueias, era mesmo um desafio. Ficou aí a tropeçar pelas praças. E a retidão, viver corretamente, não podia entrar em Israel. Quer dizer que aí o que falava eram mais as paixões próprias, os ricos cada vez mais ricos, como é pior agora no nosso tempo, e no meio disso tudo, aqueles que não podem, ou até aqueles que se sacrificam tanto para trazer o mínimo para as suas famílias, eram cada vez mais injustiçados. De facto, o autor foi sábio e com iluminação divina, então nós não temos dúvida que fomos abordando os temas e ele, quando chega à quinta-feira, parece que chega uma lufada de ar fresco, dizendo, Isaías, olha, os problemas que nós aqui acabamos de elencar, a solução é o Messias, que trará duas coisas, cura e restauração. Exatamente. Meu irmão, se não for Cristo a trazer cura para a tua alma, para o teu coração, para os problemas que você vive, não há mais nada nesse mundo capaz de restaurar e curar as feridas da alma que nós temos, causadas pelo pecado e o inimigo das nossas vidas. Com certeza. Então Isaías apresenta o Messias para aquele povo. Hoje nós já não aguardamos um Messias. O Messias veio, cumpriu a missão, hoje está no céu, aguardando que nós, como povo, tomemos uma decisão sábia ao lado do Salvador. Amém. Amém. Então que essa mensagem de Isaías, de apresentação de um Messias que traz a cura e restauração para Israel, sirva para nós como um bálsamo para os nossos ais, as nossas feridas, os problemas que nós vivemos na carne, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança para a nossa igreja. E já não falta muito tempo. É verdade. Vou dizer que o nosso mundo, mesmo em pecado, né, cada um de nós se posicionar aos pés de Cristo, como o irmão Cláudio já disse, seria um bom lugar para se viver enquanto esperamos a verdadeira e última, a única, né, restauração que Deus quer fazer nesse mundo tão depravado em pecado. Hoje não precisa olhar para as notícias, vemos como é que o mundo está a ferver. Até ateus, pessoas cristãs, mas não muito confessas, vão dizendo que aqui alguma coisa de extraordinário vai acontecer, porque o que estamos a viver não é normal. Mas se estivermos aos pés de Cristo e vivermos a graça e a paz que só Ele oferece, vamos esperar Jesus voltar bem. Não estamos a dizer que não vamos passar por dificuldades, não é isso. Até porque Deus não prometeu isso. Mas mesmo em dificuldades, aos pés de Cristo, como Ele foi vencedor, nós também seremos vencedores. Então que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus.